senhora já falou um pouco sobre essa trajetória como escritora, né? Nós, tanto da equipe, das escolas, quanto também os alunos, né? Eles querem saber, assim, da trajetória completa da senhora relacionada às contribuições que a senhora deu aqui, continua dando criativamente, né? Para o município de Crixás, como professora, como escritora, historiadora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa trajetória da senhora aqui no município. Eu cheguei em Crixás em 1961. Lá para as festas do Guarino, conheci um crixaense, né? Um homem que andava num burrão, vestido de palhaçeiro, achei encantada, né? Aí 4 meses estava casada com ele. Então, fui para a fazenda. Essa fazenda, eu poderia chamar assim, quase um deserto. De campo, né? E que só tinha a residência do meu sogro. Os vizinhos eram 2 léguas, que são 12 quilômetros. 12 quilômetros, obrigada, professor Miquel. E lá eu cheguei com meu marido, ele fez um rancho, eu me fiquei. Nós começamos a nossa vida ali. Daí 1 ano e pouco chegou a primeira filha, que infelizmente faleceu, 1 ano e 2 meses. Depois veio o Rômulo, que você pode conhecer, mora comigo até hoje, né? Não quis casar, mora com a mãe. Né? E tive as 3 filhas, que são crixaenses, mas não são tão quanto o Rômulo. O Rômulo é crixaense, até no falar ele é crixaense. Né? Falei com o Edivaldo esses dias, até na língua, linguarudo. Quando meus filhos cresceram, que chegou a idade de aprender a ler, né? O Rômulo tinha tido um problema de saúde e o médico tinha me recomendado, tão logo ele começasse a pensar sozinho, que eu tentasse ele aprender, ensinar, ele ler, porque pelas sequelas ele poderia não, aí teria que fazer poderia não aprender, e aí teria que fazer um tratamento específico. E quando o Rômulo completou 5 anos, que foi a data que o médico me deu, eu fui começar a comprar um quadrinho negro, né, desse tamanho de lousa, coloquei na parede, comprei giz aqui em Crixás e fui ensinar o Rômulo. A minha filha, com 4 anos, a Regina, vendo eu pegar na mão do irmão, fazer os números comigo, comecei pelos numerais. Ela me chamou e falou assim, mãe, e quando eu olhei, ela tinha feito tudo no chão, direito. Aí eu falei, você também vai aprender. Sou suspeita para falar como mãe, mas teve um sobrinho meu, a mesma coisa. Ele era cego. Quando tinha 2 meses que eu ensinava o meu filho, a Regina lia tudo, inclusive a literatura de cordel, que todo mundo pintava, né, Edvaldo? Nisso, quando os meninos já estavam no 3º ano, porque eu tinha sido professora, nós tínhamos um livro que chamava Vamos Estudar, naquela época, que tinha as 4 matérias fundamentais que se ensinavam no ensino naquela época. Português, matemática, geografia e história. Só essas 4 matérias. Então esse livro era completo, eu tinha feito a 4ª série nele e depois eu prestei admissão ao ginásio em Itapaci também nele. Aí eu fui ensinando de acordo com o livro. Quando completou o 3º ano, eu falei, os meninos não podem estudar mais aqui. A Regina já sabia ler, né? Já estava no 3º ano, o Rômulo. A Renê também estava alfabetizada. E eu, a Roniz também, quase chegando à idade de alfabetizar. E nós mudamos aqui para a gente parar, mudar para a rua, né? Mudar para a rua. Nós chegamos aqui. A minha fama de professora alfabetizadora já tinha crescido, porque eu tinha uma escolinha que eu abri na fazenda, que ensinava 20 alunos, cada um de uma vez, e eles alfabetizavam e aprendiam tudo que a gente ensinava. A aula mista, né? Multisseriada. Multisseriada, daquele tempo a gente chamava de mista. E eu já tinha essa fama. Aí os pais começaram a ir na minha casa levar filhos que tinha 8 anos que estava na escola e não alfabetizava, e eu comecei a alfabetizar. De repente, a dona Sebastiana Esther, que é escritora,
ela ficou grávida e foi na minha casa para mim substituída no colégio de Vicente. Fiquei 2 anos dando aula no Cruzeiro Ferreira. Depois eu consegui. Passei num concurso do Estado. Em primeiro lugar, na região de Sério, no Rio de Crixás. E comecei minha vida de professora com a maior alegria, porque era meu sonho. Meu sonho se realizou. Era ser professora. E com isso veio a Faculdade de Modernidade parcelada e eu queria escrever um livro, fui fazer história. Terminei, como eu te falei, escrevi o primeiro livro. Quando foi o segundo, não estava satisfeita, porque eu queria colocar mais coisas. Fiz um curso de educação na área, né? E escrevi essa segunda edição. Fui casada há 35 anos, criei 5 filhos, 4 meus e 1 dos outros. E criei mais, porque minha casa depois, todo sobrinho que chegava, morava comigo. Graças a Deus, sou uma pessoa realizada. Muito bem. Que história linda, história maravilhosa, viu, tia Helena? Realizada e religiosa, né? Religiosa, graças a Deus. História muito bonita. Obrigado por compartilhar essa história, né, pessoal, com a gente. O que se refere aos temas que nós iremos abordar aqui, propriamente dito, né? Eu gostaria que a senhora iniciasse falando sobre a retrospectiva histórica, né, do surgimento da cidade de Crixás. A senhora, como pesquisadora, tem bastante informação a respeito. Eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente. Professor, eu vou sintetizar bastante, porque a história é exata. Começando do começo, né? Muitos historiadores, a sua maioria que eu pesquisei, uns 8 só, afirmam que, e coincide as informações, que a fundação de Goiás, o estado de Goiás, tem a mesma idade da fundação da primeira capital de Goiás, Goiás Velho. Por quê? Porque a mineração em Minas Gerais, né, que começou lá no Brasil, eles pensaram em descobrir mais ouro no interior do Brasil e fizeram uma estrada por terra. Não, foram para Mato Grosso, na região de Cuiabá. E lá foram vitoriosos, descobriram muito ouro e aí a ambição cresce. O saco da ambição não enche, né? E eles desceram pelo Rio Paranaíba, saiu no Rio Corumbá e por lá eles chegaram em Mato Grosso. Estrada fluvial. E de lá eles achavam difíceis porque as canoas naquele tempo eram muito simples, né, feitas de madeira. E eles tentaram descobrir um caminho para Minas por terra. Saíram fazendo picadas, aventurando, e em Goiás Velho eles descobriram ouro no Rio Vermelho. Aí eles ficaram um pouco deles lá. E nisso, Goiás demorou muito a aparecer na história do Brasil. Nós sofremos um desaforo muito grande dos visitantes europeus, viajantes primeiro. Eles chegavam no interior de Goiás, naquelas fazendas lá na beira do córrego, muito simples, com cidadão muito manso, recebia eles, cordial. E eles comiam ali 1 mês, 2 meses, eles matavam vaca para tratar desse viajante. E eles, quando foi fazer o discernimento sobre o goiano, escreveu que eram ociosos e preguiçosos. Ingratidão. Ingratidão, porque eles... Pode ser, né? Mas fazer o quê? Não adiantava produzir porque não tinha quem comprava. Então, o que eles produziam? Era lavourinha de subsistência, às vezes até no quintal, onde tratava da família. A carne, eles criavam gado e também caçavam. E a pesca. Então, trabalhar mais do que, né, Edivaldo? Não tinha geladeira para guardar peixe nem carne, tinha que fazer a quantia de comer uns dias e depois sair atrás de outras, né? Então, nós sofremos, Goiás, essa coincidência das datas do início de Goiás, coincide, do estado de Goiás coincide com Goiás Velho também.
A gente não sabe se foi erro de datas, que a história nunca é totalmente verdadeira. Quando eu vou escrever uma história, eu tenho que fazer a síntese e escrever aquelas coisas mais importantes, né? Então há todavia nesse aspecto, e descobrir, né, algo desconhecido, mas o território de Goiás, que foi chamado de Goiáses, com Z, né, S, e já era conhecido desde 1720. 726 foi o início do povoamento de Goiás, né? Mas de 1592 já existia, chamava parte setentrional do Brasil, o estado de Goiás. Não como província, não com divisões, mas já existia. Então, Crixás entra na história em 1726, quando chegou aqui os bandeirantes, né, e trouxe um forasteiro de Pirinópolis, Tomás, né? Ele ficou aqui. Não tem história se ele se casou com Índia, mas a aldeia de Crixás era aqui na Praça da Igreja, o que a história diz, né? Na Praça da Igreja, que é às margens do Rio Vermelho, e ela tinha 600 habitantes. Era uma cabana só, né? A oca. E diz que a porta entrava pela terra assim, depois que saía dentro do... Entrava por terra, E esses índios, com certeza, eram mansos, né? Pacíficos, porque eles receberam os bandeirantes e hospedou. Tomás de Campos, né? Tomás de Campos, não. Fala aí, vai lembrando. Ué. Eu vou achar, viu, menina? Estou brincando. Não, daqui a pouco... Mas existe também uma coletânea no Marcoteca do Rio de Janeiro, que tem está grafado que em Minas já havia sido descoberto. As minas dessa região já havia sido descobertas por um tal de Sebastião Marinho em 1592. Quer dizer, Crixás começou mais de 100 anos depois, né? 236 anos. E, chegando aqui em Crixás, né, teve uma escritora no Rio de Janeiro, Ofélia Sócrates, do Nascimento. Ela escreveu que Goiás já deu o nome de Goiás de coração do Brasil, né? Era aquela parte que a gente vê no mapa, né? Parece um coração. Então, as dúvidas existentes dessas datas da coletânea, né, de provas, fontes, fica por conta dos historiadores, né? O historiador não pode escrever mentira, mas infelizmente é onde tem uma fonte, ele tem que escrever, né? Então, e como 1922, então, os governadores da província, já quando Crixás começa, já havia governador na província de Goiás, quer dizer, Goiás já existia. E tem aqui os primeiros governadores, depois vocês poderão descobrir aqui no livro, né? E Crixás, reconhecida como Arraial, em 11 de novembro de 1831. Olha a diferença da data do início, né? De 1726. E pelo mesmo decreto foi elevado à condição de vila. Então, Crixás ia até o Rio Araguaia. Era o maior município do estado de Goiás, mas ficou pertencendo a Pilar de Goiás até 1953. Nós somos municípios de Pilar. Esses dias falei com o Edivaldo que quando eu cheguei em Pilar, em 1952, eu morei lá 8 anos. Pilar já era patrimônio histórico da União, que preservou
patrimônio histórico da cidade. E se Crixás pertencia a Pilar, por que esse decreto não estendeu até aqui e não conservou nosso patrimônio? Não é? Então, culpar nossos políticos, eu escrevi alguma coisa aqui, que o historiador tem que ser crítico. Culpar nossos políticos, sim, mas não foram os únicos culpados. Culpado quando desmembrou Crixás de Pilar. Crixás era patrimônio histórico também, porque Pilar não era? Não é? Fazia parte, né, da mesma cultura. Olha, Crixás tem que conservar. Aí era convocar a união, que eles vinham a cavalo, vinha de qualquer maneira. Quando eu morava em Pilar, eles vinham reformar as casas, restaurar. Eles teriam vindo aqui e começado o restauro das casas e a proibição de demolir nosso patrimônio. Eu não escrevi isso aqui.